Vamos à nossa proposta. Pode passar para o próximo, Marcos. Nós vamos dividir a nossa proposta em vários tempos. O primeiro tempo é o tempo de planejar. Então, o que eu quis fazer com essa proposta? Essa proposta não é um método. Agora estão falando, eu tenho até uma ex-aluna que está estudando isso, no design universal de aprendizagem. Tudo que é universal na aprendizagem é absolutamente furado. O processo de aprendizagem ele é individual, intransferível, como convite de baile de formatura. Ninguém sabe como se dá a passagem de um estado de conhecimento X a respeito de um assunto qualquer para um Y. Que caminhos são esses que fazemos para ampliar o nosso conhecimento, resolver problemas? É um processo interno e desconhecido. Não adianta você saber onde fica no lobo X a emoção, isso, aquilo, mas o caminho pelo qual o conhecimento ele transita no órgão da inteligência é um caminho absolutamente desconhecido. Então, vamos pensar nesse primeiro tempo, nas coisas que vocês fazem e que eu faço. Eu faço até agora desse jeito. Não é método, mas é o normal. O normal é tudo isso que eu vou dizer para vocês em termos de processo de ensino e aprendizagem. É a gente se preparar para ensinar um conteúdo, não é? Eu tenho uma tia, que infelizmente já faleceu, que disse assim, vou deixar para você o meu caderno de alfabetização. Com esse caderno, eu alfabetizei gerações nesta cidade. Aí eu achei muito bom que ela ia deixar o caderno dela. Mas, coitada, ela pensava que aquele caderno era que continha, né, as regras para ensinar. Não. O que a gente pode dizer para vocês como planejar uma aula é o mesmo que planejar fazer um bolo. Será que a gente conhece de fato o conteúdo que a gente vai ensinar? Por exemplo, eu vou ensinar máximo divisor comum. Será que eu sei de fato o que quer dizer máximo divisor comum? Por que ele foi criado? Quando que ele é usado? Ou eu vou passar a regrinha de como que a gente consegue esse número? Ou então eu vou buscar um livro que vai me dizer quais as etapas para ensinar o máximo divisor comum e como os alunos devem se exercitar para encontrá-lo em vários exercícios. Então, se a gente se prepara assim, ou seja, pega um livro e passa o conteúdo para frente, a coisa já não vai bem. Será que eu estudo o que há de novo a respeito de um dado conteúdo que eu vou ensinar? Ou eu me contento no que diz a minha experiência, como a minha tia, ou que está no livro? Então, qualquer assunto, quanto menor for a criança, mais ele precisa ser
muito estudado pelo professor, para que ele descubra, de fato, o que a criança já sabe dele, quando a criança expõe o que ela conhece a respeito. Então, para planejar, eu procuro conhecer, isto é importantíssimo, o que os meus alunos conhecem sobre esse conteúdo curricular que eu vou abordar. Por exemplo, fração. Será que os alunos já ouviram falar? Uns nem ouviram, mas cortam as fatias do bolo ali na maior presteza, quando eles têm que dividir um bolo inteiro num lanche em família. Isto é fração, a fração que ele come. Ele não pode comer mais que os outros, nem pode dar mais para os outros. Ele conhece o bolo inteiro. Ele conhece depois as fatias. Se eu não souber, se eu só souber fração a partir de soma de fração, de algoritmo, dos nomes, numerador, denominador, papapá, eu posso ensinar fração. Então, é preciso conhecer muito bem o sentido daquele conhecimento que foi escolhido, entre tantos, a partir das coisas do dia a dia. Todo e qualquer conhecimento está contido no mundo em que vivemos. E no mundo que está além do nosso, como os astrônomos e todos. Mas sempre a partir de um conhecimento de origem, que nós tivemos, por exemplo, numa pesquisa de infância, quando a gente pôs os 2 dedinhos na tomada. Quando eu fui ensinar eletricidade para os meus alunos, eles lembraram disso, trouxeram isso. E um disse, ali naquele buraquinho tem sempre uma luzinha, tem sempre uma luzinha. Se a gente puser o dedo, queima. E se a gente puser a tomada, acende a luz. Isso é um começo espetacular para a gente começar a ensinar eletricidade. Mas por quê? Se a eletricidade não é só isso. Não é só isso. Porque sem ter um gancho, um conhecimento anterior sobre qualquer coisa, eu não consigo aprender nada, a não ser decorar, que é o que a maioria dos alunos fazem. Como eles aprendem a matéria como um fim e não como um meio para entender o mundo, eles decoram. O fim é tirar boa nota e encerrou. Mas, se a gente parte da curiosidade deles, de conhecimentos anteriores que eles têm, de indagações, da vontade deles de conhecer mais, de pesquisar mais sobre o tema, a gente está trabalhando em cima do sentido que ele dá para as coisas. Então, eu ouço e eu considero as curiosidades dos alunos, essas indagações, o que eles querem saber a mais sobre qualquer conteúdo curricular que a gente esteja ensinando naquele momento. Eu levo em conta seus interesses, sentidos, experiências, conhecimentos sobre aquele assunto que eu estou ensinando. Então, o tempo de planejar o estudo de um conteúdo deve partir sempre do que o professor sabe, conhece sobre esse conteúdo e do que os alunos também conhecem e que vão contar para ele, porque antes de começar qualquer aula, ele tem que saber o que os alunos já sabem. Ninguém tem uma cabeça vazia. E outra, conhecimento não tem geração espontânea. Ele só é gerado
a partir de um conhecimento já existente. Quando você acha que uma criança não tem conhecimento nenhum porque é uma criança com deficiência, etc., como é que ela pode ser considerada alguém que vai participar da aula?